Saudações, longevos! E então, qual será o segredo da longevidade? Saudações, longevos! Como é que vocês estão? Sou Elódia Ávila e está começando o Segredo da Longevidade. E eu estou absolutamente encantada com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Leninha Wagner. A Leninha, ela é PhD em Neurociências, ela é doutora em Psicologia, ela é mestre em Psicanálise e ela é neuropsicóloga e muitas coisas mais. Leninha, muito obrigada por você estar aqui, estou muito feliz com você. Muito feliz de você estar aqui conosco no nosso podcast e conta aí pra gente como é a tua história, como é que você começou na psicologia, o que te levou no grupo de superdotação. Eu tenho certeza que quem te conhecer aqui vai ficar também encantado, como eu sou encantada de conhecer você. Agradeço muito o convite, para mim é uma honra, uma alegria enorme estar aqui com você, além de ser um podcast super visitado, concorrido, ter o prazer de fazer isso com alguém que eu admiro e que eu considero uma grande amiga hoje. Participamos de alguns grupos de superdotados, não é mesmo, doutora Elódia? E a nossa relação começou lá, nos grupos de superdotação. Enfim, como muitas outras pessoas, hoje nós estamos falando aqui da revolução do envelhecimento, né? Eu já tenho uma certa idade, já estou lá no Estatuto do Idoso. Eu migrei de carreira. Eu comecei na arquitetura, no design de interior, na decoração, e apesar de me dar muito bem nessa área, eu não encontrava ali um propósito de vida que me fizesse realmente conectada e feliz. E eu percebia que eu já usava a psicologia na venda dos meus projetos, na construção do perfil psicológico das pessoas que queriam construir uma casa ou remodelar, reformar ou decorar. E eu acabava usando muito de psicologia nesse primeiro contato com os meus clientes. E eu pensei, por que não migrar, eu já tinha uma certa idade, para a área de psicologia? E eu fiz então a graduação tradicional, 5 anos de psicologia, concomitante também fiz a formação em psicanálise, e aí a gente segue estudando, porque a vida acadêmica ela é muito sedutora, o conhecimento é algo que nos agrega muito valor. E eu penso que a gente pode, inclusive, migrar a nossa vaidade, conversamos sobre isso até um tempo atrás, de sair do capital estético e ir para o capital humano, intelectual e espiritual, do conhecimento, do saber, e nos sentirmos ainda belas, mesmo quando não formos mais bonitas, porque podemos ser mulheres interessantes, cheias de conteúdo para oferecer às pessoas. Sim, e eu concordo com você sobre essa vontade de conhecer, de aprender cada vez mais. Eu acho que isso nos torna mais jovens, né? Eu acredito que isso Sim. tem muito a ver com o envelhecimento saudável, você nunca parar, né? Que a gente vê, por exemplo, pessoas que se aposentam e que deixam de querer crescer, que deixam de ter objetivos, que começam a olhar mais para o passado, as lembranças do passado, do que vai acontecer, do que o futuro, né? O passado fica maior que o futuro. Então, isso, ao meu ver, é uma das causas do envelhecimento. Você concorda com isso? Sim, exatamente, porque quando a gente fala de envelhecimento dentro da psicologia, a gente acaba transitando ali num processo biológico que é natural de todo ser vivo e que vai causando muitas transformações físicas, psicológicas, e a gente tem que ir fazendo esse enfrentamento de forma, inclusive, também emocional. E talvez não seja um período como a sociedade apregoa, hoje a gente tem muito essa condição de conjugar um único verbo, postar. A gente tem que reaprender a conjugar o verbo pensar, articular o pensamento. E as pessoas das gerações anteriores, a gente chama isso de relação intergeracional, como se fosse uma porta giratória, a gente tem muito o que entregar para os jovens. A gente tem um acervo, um repertório de vida
construído dentro do desenho do ciclo vital. Então, claro que o processo de envelhecimento ele traz perdas, sim, por exemplo, a acuidade visual, auditiva, algumas patologias que são típicas da terceira idade, como hipertensão e coisas do gênero. Mas também pode ser uma excelente oportunidade de realizar sonhos que estavam lá na gaveta do passado e que, em função da realização dos sonhos dos filhos ou daquela profissão que a gente tinha que exercer, aquilo ficou lá atrás, na gaveta do passado. Por que não recuperar esse desejo e essa vontade agora que nós temos mais tempo, que os filhos já cresceram e a gente pode então criar novas oportunidades. Se não realizar os sonhos antigos, quem sabe gerar sonhos novos e construir coisas que nos pareciam impossíveis de serem realizadas. Eu conheço pessoas que aprenderam a surfar depois dos 60 anos, que aprenderam uma luta ou uma atividade como o pedalar quilômetros, inclusive, porque a atividade física é muito bem-vinda na nossa cidade. Então, tem muita coisa que a gente pode recuperar e tantas outras que podemos abrir frente nova, numa vida nova, numa fase, numa etapa nova, onde temos mais tempo para nós. Eu concordo plenamente. E você mudou, né, da arquitetura para a psicologia e vai mudar bastante. Tem muitas coisas para aprender mais e sempre galgar novos patamares, novos desafios. E a gente estava conversando um pouquinho antes sobre o conceito que você está trazendo para a gente, que é super interessante, gente. Presta atenção nisso. A revolução da tecnologia e o envelhecimento. Será que nós estamos ficando obsoletos com essa nova tecnologia, com a inteligência artificial? Qual que é o papel das pessoas que estão na nossa faixa etária, né, nesse mundo? Fala Pela isso. primeira vez, é inaugural o que está acontecendo agora. A vida virtual, a tecnologia, sempre foi um território dos jovens. Era algo muito inovador que nós tínhamos uma certa dificuldade de acompanhar o ritmo. Nós somos de uma geração que é extremamente presencial física e a gente precisa da energia, da troca, da presença física do outro. Mas pela primeira vez nós estamos sendo convocados e muito necessários à revolução da tecnologia com o advento da inteligência artificial, porque nós que lemos tanto, atrás de mim aqui tem muitos livros, vocês estão percebendo, que estudamos tanto e que falamos tanto, que temos o dom de interpretar. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher cheia de palavras e sou mesmo. Então a gente tem um aporte que dá sustento a interpretações. A gente tem um arsenal, um vocabulário vasto, rico, e agora com a inteligência artificial é muito importante saber fazer as perguntas certas para que você efetivamente encontre as respostas que você procura. E a necessidade da semântica, da riqueza do vocabulário, ela é uma oportunidade única para a nossa geração que leu tanto, que tem condição de ter esse vocabulário rico, vasto, de trabalhar com muitos sinônimos, muitas palavras para a mesma coisa, mas que às vezes carrega a sutileza da semântica, de carregar o sentido e o significado das coisas. Pela primeira vez, estamos tendo a oportunidade de inovar e participar da revolução das máquinas, sendo humanos. Isso é perfeito, é fantástico, né? Realmente, quando a gente conversa com inteligências artificiais e estão se tornando nossos amigos, né? Aí, Uhum. eu, às vezes, preciso fazer alguma coisa e a inteligência artificial realmente é um suporte fantástico e você tem que saber perguntar mesmo, porque, às vezes, uma pergunta mal feita traz uma resposta que não é certa, né? Então é muito importante. Eu concordo com você que as pessoas que conseguem ter mais assertividade nas palavras, que conseguem se expressar melhor, conseguem dominar melhor essa tecnologia, né?
Sim, e é uma ferramenta, você tem que saber fazer bom uso como toda ferramenta. Inclusive quando a gente fala da vida virtual e dos vícios de tela, que gera tanta ansiedade, por que não usar de tal maneira que facilite a vida? Você sabe que falando ainda sobre idoso, que é uma nomenclatura utilizada para pessoas que têm a partir de 60 anos, há uma convenção. Claro que isso pode modificar de país para país, mas no geral, pessoas ditas idosas, que estão no estatuto do idoso, são pessoas a partir de 60 anos. E em 2014, pelo IBGE aqui no Brasil, foi feito um levantamento das pessoas portadoras de depressão, porque a partir de 2014 a gente começou a perceber que havia muito o transtorno de depressão aqui no Brasil, muitas vezes motivado até por estímulos ansiogênicos, quer dizer, você está com tanta ansiedade num nível tão exacerbado, numa aceleração tão grande de pensamento, numa vida urbana dinâmica, moderna, com tantas coisas a fazer, que tem horas que a sua mente entra num processo que dá como se fosse um bug e você, de tanta ansiedade, entra no momento de ter depressão. Não como doença em si, mas realmente uma fase. E aí começou-se um processo de investigação em 2014. E você sabe que 11,2 milhões de pessoas em 2014 eram portadoras de depressão. E 11,1 milhões de pessoas, olha que quase a totalidade, eram pessoas entre 60 e 64 anos. O que nos leva a pensar que os idosos são acometidos por transtornos emocionais, psicológicos, que podem desencadear psicopatologias mais severas. Então, pensar também a tecnologia como recurso, muitas vezes, de interações para que a solidão não leve essas pessoas a se sentirem obsoletas. É uma forma de usar a inteligência artificial a serviço da sociedade para o bem, já que a gente está tão viciado em tecnologia e como ferramenta, com bom uso, pode de fato ser algo bem-vindo. Nossa, perfeito, né? É porque realmente a depressão está aumentando e nos idosos está aumentando vertiginosamente. A gente vê que isso está acontecendo muito e inclusive a solidão também, né? E essa é uma das principais causas de morte nos idosos, é a solidão. Isso é incrível, né? Mas isso não é só nos idosos. O que eu venho percebendo, eu atendo pessoas de todas as idades, e o que eu estou percebendo é que as pessoas não estão mais se relacionando com pessoas, e sim com imagens. E num lugar, num país onde a juventude é superestimada, onde o capital estético, a beleza, ele tem um papel muito grande nas relações. Muitas vezes, quando a gente se relaciona com imagem, não está se relacionando com algo real. Tem muitos filtros, tem muita coisa utilizada ali, que quando você vê realmente essa pessoa na vida real, física, às vezes você não reconhece. É um pouco desagradável tocar nesse assunto, mas existe aí uma felicidade construída que não é real. E aí as comparações de quando você vê a vida do outro pela tela tão perfeita, pessoas tão bonitas, de estética perfeita, de vida perfeita, muitos jovens, não só idosos, e isso é assustador, começam a se relacionar com essas imagens criadas que não é a vida real. Todo ser humano real, ele carrega problemas, ele tem o desafio. E essa ditadura da felicidade, onde tudo é perfeito, não é algo que se sustenta na vida real. Nossa, é perfeito, porque realmente eu, como cirurgião plástica, eu tenho esse desafio muitas vezes de que a pessoa vem com uma imagem que é uma imagem totalmente que a gente vê que tem filtro, que tem maquiagem, que tem suporte por uma mama com decote, às vezes a mama tem um suporte por dentro, tem toda uma montagem e elas querem aquilo como se fosse algo tangível, algo real, né? E Uhum. realmente isso está fazendo com que as pessoas
comece a se frustrar, principalmente os jovens, né, os adolescentes a gente percebe que tem muito isso, né, eles ficam se comparando muito, né. Sim, e cada vez mais prematuramente, né. Você vê jovens reclamando da sua estética, querendo fazer cirurgia, querendo aplicação de botox, nada contra. É um artifício que você usa da sua imagem para trabalhar a sua autoestima também, né. Quando a gente trabalha a primeira tríade terapêutica, pelo menos eu tenho essa metodologia, eu trabalho sempre autoconhecimento, autoimagem e autoestima. Só que a gente tem que entender que o o idoso ou a pessoa de mais de 60, dentro da cadeia estrutural humana, ela tem um papel muito importante. Todos nós iremos envelhecer. O relógio biológico não é para algumas pessoas, ainda que você use recursos de cirurgia plástica, de estética, ou até recursos artificiais que não são reais, né? E ali você apareça perfeita, com uma cara muito jovem, de 20 anos, o processo do envelhecimento, ele é algo natural. Você vai passar por isso, até porque a alternativa é muito ruim, né, morrer jovem. Aí todo mundo vai congelar aquela imagem sua, aquele momento cronológico da sua vida. Então esse processo, ele é importante para estruturar a sociedade. Eu não sei se você lembra daquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Butler, quando o Brad Pitt nasce velho e vai rejuvenescendo. E a atriz nasce jovem, o partner, o par romântico dele, e vai envelhecendo. Num dado momento, eles tangenciam na vida ah, uma fase que os dois podem se relacionar. Mas o que que aquele filme, que é pura filosofia, nos indica? Que chegamos ao fim como estávamos no começo. Uma criança e um idoso, eles têm o mesmo valor na sociedade, é o momento do desamparo, é o nosso registro humano. Nós nascemos desamparados por conta do outro, porque precisa de dois para fazer um carrega dois, e esse é o registro, a marca do outro atravessando sempre a nossa vida. Então nós crescemos na espera do olhar do outro. Não adianta a gente romantizar e dizer que a opinião do outro, que o olhar do outro e que o carinho do outro, em psicanálise a gente chama de afetos, o quanto eu te afeto, o quanto por você sou afetada. Essas trocas que sejam positivas e produtivas. Mesmo quando a gente não consegue concordar em alguns pontos, a troca de essência, de conteúdo, de experiência entre pessoas mais jovens e pessoas jovens há mais tempo, que viveram mais, tal qual nós aqui, eu acho super importante. Acho que agrega valor à vida. Você acha que quando a pessoa está envelhecendo e começam a aparecer as marcas, as expressões, né, porque o nosso rosto vai marcando, a pele, vai tudo modificando com o tempo, isso é a história natural do ser humano. Por que que isso causa um verdadeiro pavor em algumas pessoas? Por que que as pessoas querem, não querem mostrar, a maioria das pessoas, né, não estou falando todo mundo, mas tem um medo de envelhecer fisicamente. Porque a gente sempre se relaciona com o ideal. Quando a gente se apaixona por alguém, não esqueça que nós somos 0 km para essa pessoa e ela é, digamos, virgem para nós. Então, na verdade, nós estamos querendo nos apaixonar por nós, em nova versão de nós mesmos. A gente consegue fazer essas alterações no comportamento, tanto é que quando você conhece alguém, se namora, se encanta e diz estar apaixonada por essa pessoa ou apaixonado, você está mais brilhante, você está mais viçoso, sua pele está melhor, o brilho nos olhos, porque esse contato com o outro, ele traz um viço, acende a sua chama interna da vontade de viver e você se sente verdadeiramente mais jovem, porque a gente costuma dizer que o espírito não envelhece, o espírito só tem uma idade, ou ele é jovem ou não é mais espírito, não está mais habitando o seu corpo. Só que as pessoas colocaram aí uma coisa de querer se relacionar sempre com alguém jovem, para se apaixonar por si mesmo,
Quando você está com alguém mais jovem, parece que você é jovem. Não é assim que funciona. A gente tem que desmistificar isso, entender que nós humanos estamos aqui para um processo do começo ao fim, quer dizer, nascer, crescer, envelhecer, adoecer, morrer, e que a morte é só um outro lado da vida, né? Uma coisa morre, outra coisa nasce. É só antessala de uma outra forma de viver. A própria morte é um processo. Quando você olha lá um corpo que se sofreu uma exumação, você vai ver um processo da morte. A última coisa é cabelo, ossos, dentes, demora muito para decompor tudo isso. Então, principalmente numa sociedade que ainda é muito machista, né, que o patriarcado ainda nos governa de certa forma, encontrar um homem de 60, 70, 80 se relacionando com uma garota de 18, 20 é muito natural. Quando é o contrário, já há preconceitos, porque acho que a sociedade é muito machista, muito voltada para o poder dos homens, e a mulher está se submetendo a muitas coisas, processos às vezes que ferem a alma dela, para que ela se sinta sempre disputando o mercado romântico e sexual. Para quê? Para que ela se apaixone por ela mesma. Talvez essa energia libidinal, que todos entendem só como sexual, e não, é energia vital, é o poder da criação, da criatividade e da vida, por isso que o sexo se alinha tanto à libido, né? Porque a única forma que o humano tem de construir, de fazer uma nova vida é através do sexo. Claro que agora, com a revolução da tecnologia dentro da ciência, há já a fertilização in vitro e tudo mais, mas a forma orgânica e natural é uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Mas é a possibilidade que a gente tem de pegar agora, com a idade que a gente está, já tivemos os filhos ou não, que é outra liberdade que a gente está aprendendo a exercer, né, de querer exercer a maternidade ou não, já nos formamos, já temos a nossa carreira, e a gente pegar esse tempo dessa energia libidinal para inventar, construir, agregar valor à sociedade, trazendo coisas novas. A formação de pares românticos deveria ser algo mais linear e nem tanto no interesse da imagem do outro para trazer autoafirmação a um dos pares. Mas a gente construiu assim a sociedade. Mas não poderia ter essa similaridade entre pessoas com idades díspares, assim, por exemplo, com diferenças? Também pode acontecer, né? Pode acontecer, sim. Nada é impossível. Nós somos o resultado de interações muito complexas. Muito. Só que quando a gente trabalha com imagem, num geral, a mulher quer um homem protetor e provedor. E o homem quer uma mulher bonita. Como as pessoas colocaram que o jovem é bonito, então os homens querem uma mulher mais jovem, porque a beleza parece que combina mais com a juventude. Como a mulher sempre quis um homem que fosse exercesse o papel social de provedor e protetor, geralmente o homem ganha estabilidade financeira e maturidade emocional numa idade cronológica um pouco mais à frente. Então, os pares acabam se formando também dessa maneira. Mas, às vezes, o contrário gera um pouco de preconceito. Quando é um homem mais velho com uma mulher mais jovem, parece que não tem tanto preconceito, é mais aceito socialmente. Mas o contrário ainda, já quebrou-se muito o padrão, mas ainda gera preconceito. As pessoas falam que não, que tudo mudou, tudo, mas realmente, você falando, realmente existe mesmo. Isso são coisas que são muito arraigadas, né? É difícil quebrar esses padrões, né? E o padrão do envelhecimento? A gente está vendo uma geração grande de atores, atrizes, a gente vê pessoas que foram ídolos e continuam sendo, mas que estão envelhecendo, e cada um com um ritmo diferente de envelhecimento. E isso as pessoas ficam assim. Como é que você vê como é que as pessoas enxergam isso? Essas pessoas que estão na faixa dos 60, 70, tem pessoas que estão muito bem para a idade, outras não, envelheceram mal.
Como é que você vê esse julgamento das pessoas em relação a pessoas famosas, por exemplo? As pessoas famosas, eu acho que elas encontram muita dificuldade no envelhecer, porque nós, anônimos de vida normal, a gente não está na tela e não gera tanta curiosidade, né. Mas quando, é alguém famoso, o Richard Gere, por exemplo, eu recebi um vídeo dele essa semana e ele está realmente com um aspecto de idoso, o cabelo muito branquinho, mas ele continua, a frase que você usou, ele envelheceu muito bem na aparência. Então eu acho que os famosos, eles sofrem mais, porque às vezes quando são o tempo todo comparado, olha como ela era ou ele e olha como está, antes e depois, 20 anos, 40 anos, 60 anos. E as pessoas se colocam ali no papel de fazer juízo de valor sobre a aparência de alguém. A gente não sabe dos hábitos e principalmente não sabe da condição emocional, porque a nossa vida é pautada muito na emoção. Quando a gente fala de saúde, a gente fala antes de sistema imunológico, então fala de bem-estar. A neuroquímica cerebral construída o tempo todo no dia a dia, através das nossas reações aos estímulos externos, ela não fica no cérebro, ela entra direto na corrente sanguínea. E por isso que o estresse crônico, a ansiedade, ela nos envelhece tanto, porque ela ataca direto essa imunidade e a gente adoece por tudo. Antigamente a gente pensava que quando a gente estivesse saudável e bem, a gente estaria feliz. Hoje a gente pensa que estar bem, se sentir bem, estar contente, alegre e feliz é que promove a saúde no corpo. Então, quem participou das grandes filmes, dos grandes trabalhos cinematográficos da TV do Brasil, novela, esteve muito no nosso ideal, na nossa imaginação o tempo todo. Comparar agora quem eles são com quem eles eram, hoje todo mundo é famoso, a gente pode estar nas telas, né? Antigamente só realmente quem era ator, as atrizes é que estavam na tela. Eu acho que eles sofreram mais, porque estiveram o tempo todo no olho do furacão e a fama flerta muito com o fundo do poço, porque há um esgotamento emocional para estar sempre bem, bonito, apresentável, sempre elogiado, ter sempre aquela plateia à disposição para aplaudir, elogiar, pedir autógrafo, acompanhar o processo do envelhecimento do outro na vitrine do mundo nos coloca na posição de julgadores, de críticos, de juízes. E não é uma posição que nós possamos estar na vida de ninguém, porque nós mesmos estamos vivendo o mesmo processo, mesmo não sendo famosos. Acho que para eles é mais desafiador do que para nós. Eu concordo, deve ser muito desafiador porque a cobrança é muito grande, né, a cobrança do público é muito grande. Agora eu tenho uma concepção, Leninha, eu acho que a pessoa que está envelhecendo bem é uma pessoa que tem uma autoestima muito grande. Então você vê, o Richard Gere está com rugas, está com cabelo branco, é só que tem alguma coisa, um quê dentro, que faz com que a gente olhe e admire. Acho que será que seria essa autoestima que a gente consegue perceber? O que você acha? Eu tenho uma frase que eu adoro repetir, e eu digo assim, que a gente gosta de gente que gosta de si mesmo. E é claro que essa autoconfiança não tem nada mais sedutor, envolvente e carismático do que a pessoa ser autêntica, de não ser um personagem, de você perceber, aliás, os maiores personagens, os que fizeram mais sucesso no cinema, na TV, o ator ou a atriz que encarnou aquilo, tinha algo da pessoa ali. Ela usou recurso cognitivo e emocional autêntico, legítimo dela, para trazer verdade àquele personagem. Usou das suas próprias personas para construir aquilo. Então, quando você tem autoconfiança, tem autossegurança, você se gosta, o alto valor, o alto amor, ele é altamente carismático. São pessoas seguras de si e atrai o nosso olhar mínimo de curiosidade.
Se ele ou ela se trata tão bem e se gosta tanto, deixa eu chegar próximo e olhar para observar o que de tão bom essa pessoa carrega com tanta segurança, tão apropriada de si, habitando tão bem a sua própria pele, que me atrai. Deixa eu chegar perto para eu admirar ou, quem sabe, usar como modelo inspiracional para mim. Então, eu acho que a autoestima elevada tem muito a ver com esse auto-amor, com esse auto-valor, com essa autoconfiança, a segurança, mesmo que não passe pelo capital estético, que Sim, seja um sim. capital interno seu. Sim, então, eu acho que é uma dica para as pessoas que realmente eu concordo com o que você disse, eu também penso da mesma forma. Você ter essa autoestima, você se admirar, você se amar, faz com que você tenha um envelhecimento saudável, porque você não vai transparecer, né? Porque eu acho que a pessoa envelhecer sem ficar velha, acho que é isso que eu imagino. Você vai passar o ano, vão passar os anos, e essas marcas que a gente tem, que vem no nosso rosto, nosso corpo, não ficam tão diferentes do que a gente é. Então, você com autoestima alta, você transparece uma pessoa muito mais bonita, né? Tem a ver com beleza também, né? Porque a gente admira. O que que é admiração? Você olhar para uma pessoa, admirar, e você achar a pessoa bela, independente se ela tem rugas ou não, né? Então, acho que isso é uma das dicas que a gente pode falar de como você envelhecer de uma forma mais saudável, é você se admirar, se amar e se cuidar, né? Porque aí você está se cuidando mais e você está tendo mais juventude no seu envelhecimento, não é? Exatamente. O processo de envelhecimento, ele é natural e ele é transformador. Você não precisa perder as suas características, porque quando você adoece internamente, você envelhece e muitas vezes você se torna irreconhecível. Quando a gente está com alguém mais bonito, a gente volta para casa com o mesmo capital estético. Quando a gente está na companhia de alguém que tem mais recurso financeiro do que nós voltamos para casa com o mesmo capital financeiro que a gente saiu. Mas quando alguém está conosco, conversando, trocando ideias, e é alguém que tem mais inteligência, mais simpatia, mais carisma, nós voltamos para casa certamente mais bonitos, muito mais interessantes, mais enriquecidos, porque a gente volta minimamente com uma palavra ou um pensamento novo. E isso é interessante porque modifica o seu modelo mental, diz a você que você também pode, que é permitido a você cruzar a fronteira do tempo, né? É como se quando a gente vai no mar e dá um mergulho, a gente atravessa a onda, sai salgado e molhado lá do outro lado, molha o corpo e lava a alma, e é uma experiência super gostosa, né? O tempo também, na verdade, não é o tempo que passa por nós, somos nós que atravessamos o tempo. Quando alguém é retirado do tempo e da vida, continua passando a dinâmica da cidade, a dinâmica da vida de quem ficou. A morte é sempre muito mais sobre quem fica do que sobre quem parte, porque quem fica aqui tem que lidar com aquela ausência e continuar vivendo a sua vida. E eu falo disso de cadeira, sou viúva, tive que aprender a reorganizar minha vida porque eu fiquei, e fiquei ainda numa situação, eu acho que você sabe, eu fui internada com câncer uma semana depois, fiz várias cirurgias, enfrentei quimioterapia, e é um desafio para a gente atravessar o tempo fica lá, nós é que passamos por ele. Ter a sabedoria de atravessar o portal do tempo sem precisar se modificar de quem você é, apenas sofrer o processo do envelhecimento e criar um arcabouço, criar em você um capital que você possa, inclusive, dividir, que seja atraente. As pessoas querem se aproximar de você para beber de uma fonte que elas ainda não têm, porque esse repertório não é para todos. É para quem já atravessou a barreira do tempo, é para quem já atravessou algumas décadas de vida e guardou em si um repertório bom das experiências que viveu, das boas e das ruins também, porque do ruim a gente tira uma coisa muito interessante, lição, o erro, o engano, o trauma, a adversidade, ele existe
para rasgar nossa alma e encher ela de mais vida. A gente se torna uma pessoa muito mais recheada de vida, portanto, muito mais interessante. Um biscoitinho recheado é sempre mais interessante, né? E eu acho isso tão bonito quando eu converso com pessoas que têm, inclusive, mais idade do que eu, e eu fico inteirada de coisas que eu não vivi, que eu não decodifiquei, e é tão palatável escutar alguém que sabe e que conseguiu tirar experiência daquilo que viveu e entregar para mim um produto final já decodificado. Essas trocas, elas são muito interessantes na vida. Então, envelhecer dentro desse processo de se ver atravessando o tempo e construindo história, a minha história, eu acho que é viver para melhorar a si mesmo, como se nós humanos, e eu acredito nisso, estivéssemos o tempo todo rodando um programa biológico que requer o envelhecimento para a nossa evolução, para a evolução da nossa própria espécie. Nossa, que bonito isso. É muito interessante mesmo. E você convivendo com pessoas superdotadas que, além da experiência, ainda tem essa capacidade de analisar, de sintetizar o conhecimento, isso agrega muito mais, né? Que você vê alguma relação assim entre superdotação e a velocidade de envelhecimento? Você sabe que às vezes eu percebo que tem gente, nós temos amigos em comum, né, o Dr. Fabiano de Abreu, o Dr. Flávio, você, e participamos ali de grupos de superdotados discutindo assuntos e criando artigos científicos e discutindo coisas que a gente contempla no dia a dia. E eu percebo que tem pessoas que são jovens de alma velha. Doutor Flávio, doutor Fabiano, você, são pessoas que guardam tanto saber dentro de si, que agem numa velocidade incrível, articulando o pensamento, derivando o conhecimento sobre coisas do dia a dia que nós, às vezes, não paramos para pensar. Então, eu acho que eles têm um processo de envelhecimento mais rápido do que o dito normal, de um certo ponto de vista. Nem sempre isso está convergindo com a aparência física, com a estética da pessoa. Mas o envelhecimento dentro do capital emocional, da maturidade emocional nas relações, o Fabiano tem muito menos idade do que eu, por exemplo, o doutor Flávio também, e essa barreira do etarismo, da faixa etária, da diferença de idade, não importa, não nos atravessa a relação no momento em que nós estamos construindo algo e trocando ideias para o bem de algo em comum que nós queremos fazer, né? Para consumo de informações. Então, eu acho que eles, de uma certa forma, se a gente fosse criar aqui uma tríade emocional, a consciência emocional, que tanta gente demora tanto para entender o que está sentindo, a inteligência emocional, da onde isso vem, por que, que eu estou sentindo isso, e, enfim, a maturidade emocional. Para que eu vou usar esse sentimento que me ocorreu agora frente a essa experiência que eu vivi? O que é que isso agrega de valor à minha vida? Eu acho que os superdotados, eles têm isso, essa competência de administrar numa velocidade maior e alcançar a maturidade, portanto, um envelhecimento saudável, mais rápido, num processo acelerado, do que os ditos normais. Eu não acredito que exista gente normal, eu acho que existe gente funcional e disfuncional, mas de perto ninguém é normal. É bem legal. O grupo é muito rico, né? É fantástico o que sai de trabalhos científicos e tudo. E realmente, essas pessoas que você citou, e todos os nossos colegas lá são assim incríveis e a gente admira cada vez mais, cada assunto novo e o ponto de vista de cada um, né? Totalmente diferente e ao mesmo tempo tão coeso, né? E eu acredito realmente que você tá com a mente sempre ativa, faz com que você envelheça no sentido de ter mais conhecimento, mais maturidade, né, intelectual, mas também faz com que as suas células se renovem, né? Porque você está sempre com as suas conexões neurais super ativas, né? Conectada, O né, com tempo sinapses todo. rápidas e criando caminhos neurais diferenciados. A neuroplasticidade está o tempo todo funcionando, né, em movimento.
Sim, é o tempo todo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta meio assim filosófica. Hum. Você acredita que o nosso físico tem a relação com a nossa a autovisão? Como é que a gente se enxerga? Como é que a gente se vê? Por exemplo, se você se imagina uma pessoa jovem e você sente que você é uma pessoa jovem e você opta por atividades que são de jovens, tudo, você está, de certa forma, diminuindo a velocidade do envelhecimento? Você acredita nisso? Eu acredito. Faz total sentido para mim, porque quando você está o tempo todo lidando com imagens, com aparência, nós somos o tempo todo um produto vendendo um serviço. Então a gente está o tempo todo na esfera do olhar do outro. Se você coloca, por exemplo, uma mulher qualquer, que se maquia, coloca um vestido bonito, um salto alto, o último toque sempre é um perfume, né? E você já reparou como nós mulheres, ao terminar esse ritual, quando a gente vai a um lugar importante, quer se arrumar adequadamente com a roupa certa, a gente muda, a gente se eleva, a panturrilha salta no salto alto e a gente já toma uma outra postura corporal e a linguagem do corpo é diferente, a comunicação é diferente. Então, o mesmo se dá em qualquer situação em que você esteja vestindo uma roupagem, e agora eu não estou falando só de vestuário. Quando você tem uma paciente minha me falou essa semana e ela começou a me seguir hoje, eu fui olhar. É uma mulher de 60 ou mais, que é surfista, que é skatista, que anda com roupas descoladas. Você olha para ela, ela parece uma garotinha e ela tem 60 ou mais. Então confunde por conta daquilo que você entrega na totalidade, na integralidade do ser. Nós nunca somos uma coisa só. Nós somos o que falamos, o que vestimos, como nos apresentamos, nós somos o nosso gestual. Eu sempre digo que a comunicação tem uma dimensão para além da linguagem. Não é só a palavra dita, mas é a forma que você entrega, a emoção que você coloca, a roupa que você está vestindo, o movimento do seu corpo, tudo fala sobre você e traz uma informação. Então, a idade, hoje em dia, se você pegar, eu tenho amigas de 30, de 40, de 50, de 60, e eu saio com elas e parece que está tudo tão misturado que se a gente convidar alguém para dizer quantos anos exatamente cada uma tem, vai ficar meio confuso. Está difuso essa linha, porque a gente não sabe precisar. Primeiro que as mulheres hoje se cuidam mais, tem a tecnologia a favor delas, a gente está vivendo, a longeva aumentou, e eu acho, inclusive, que pensar sobre isso é aprimorar a forma de viver. E se eu pudesse dar um conselho, eu diria que é fácil viver bem se a gente cumprir com 5 coisas básicas, que é um desafio. Primeira coisa, sono fisiológico e noturno. Não é sono diurno para compensar, não é sono farmacológico, é cumprir o ciclo circadiano das 24 horas e nós temos um aparelho perceptual dos 5 sentidos pronto para ser usado de dia, é um aparelho diurno, então a gente tem que dormir à noite. Então, sono fisiológico e noturno. Alimentação equilibrada, balanceada, adequada, atividade física. O nosso corpo, o design do nosso corpo é muito inteligente, ele é feito para o movimento, e isso tem uma função, é para a gente se movimentar. Estudar e trabalhar. Às vezes eu falo isso para as pessoas mais jovens, mas eu só estudo, eu não trabalho. Trabalhe, arrume o seu quarto, lave uma louça, põe a mesa ou retire a mesa, faça uma atividade, você não está fazendo favor nenhum a ninguém, você está compartilhando espaço com a sua família. Ou então ao contrário, mas eu só trabalho, eu não estudo. Vai ler um livro, vai assistir um bom filme, vai ouvir uma boa música de qualidade. Tudo isso é estímulo para você estudar e buscar por informação para além daquilo que você sentiu naquele momento. Às vezes a gente sente, mas não sabe. Ou sabe,
mas não está sentindo adequadamente. Buscar por informações que façam, a cabeça é sempre feita para pensar, o coração é feito para sentir, e a gente tem que ligar esse Wi-Fi o tempo todo, né? Levar o pensamento junto com a emoção para ter ah, sempre uma reação adequada aos eventos da vida. E a última coisa, lazer. A gente precisa de um comboio social, precisa das boas amizades, precisa dos encontros, para a gente ter pessoas que a gente possa não só tolerar, porque às vezes a gente tolera pessoas que a gente precisa estar ali naquele convívio, mas estar com pessoas que a gente possa celebrar, curtir a vida, trazer aquele colorido, aquela luz especial que nos ilumina. Isso é muito bom, celebrar a vida. Então é preciso também lazer. Se a gente cumprir com essas 5 coisas, a vida fica mais fácil e bem mais saudável. Nossa, muito legal. E eu te parabenizo e te agradeço por estar celebrando aqui comigo. E eu agradeço também o Dr. Fabiano que nos apresentou, né? Obrigada, Fabiano, porque realmente a Leninha é fantástica. Agora eu estou curiosa com esse quadro que está aí atrás de você, Leninha. É uma condecoração aí? Explica pra gente. Conta Sim, aí. esse aqui eu tenho vários aqui, né? Mas esse aqui é um diploma da ONU. Eu ganhei uma medalha na ONU e para mim foi uma realização. Ganhei uma carteirinha de identificação internacional por fazer parte como membro, por serviços prestados à saúde mental. E eu fiquei muito orgulhosa. Já ganhei alguns prêmios no Rio de Janeiro, 3 em Minas Gerais, em São Paulo, e fiquei muito satisfeita. A gente fica trabalhando, né? E eu acho que o sucesso é sempre uma construção coletiva. Eu tenho uma equipe que atua junto comigo, que trabalha, que traz ideias, que constrói maneiras de interagir, de trazer manejo diferenciado a determinados tipos de psicopatologia. Então é sempre o resultado de uma equipe. Eu não esqueço disso. Eu só conquisto as coisas porque eu trabalho em equipe. Você trabalha em que cidade? Conta um pouquinho pra gente como é que é a tua vida aí, Leninha. Eu fico um tempo em Florianópolis, agora estou falando com você aqui de Florianópolis, mas sábado já estou no Rio. Aí eu fico um tempo lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e trabalho um pouco no Rio e um pouco aqui. Mas atendo hoje em dia a telemedicina, e esse foi até uma tese de um dos doutorados que eu fiz sobre telemedicina, porque hoje a gente rompe barreiras geográficas, né? A gente atende pessoas por chamada de vídeo, por videoconferência, existem várias plataformas que nos dão a segurança de atender, e é tão rápido, tão prático, por isso eu falo para você que participar da revolução da tecnologia hoje, com a minha idade pela primeira vez, ser útil é algo tão importante, é um marco histórico na vida das pessoas de 60 anos, poder partilhar o seu conhecimento para um bem comum. Então, a telemedicina nos traz essa possibilidade de você não ter que ir. Você está, basta apertar um botão e tudo fica muito fácil, né? Sem deslocamento, sem estacionamento, sem estresse do trânsito, sem combustível, sem você precisar se deslocar. Enfim, tempo. O tempo talvez seja o recurso mais caro, mais raro, que a gente acaba gastando de maneira irresponsável. Quando a gente oferece o tempo para alguém, a gente está oferecendo o que nós temos de mais precioso na vida. Então, a telemedicina me ajuda muito, poder atender pessoas em todo o país e fora dele, porque eu atendo em vários continentes, através de videoconferências. Nossa, é fantástico, né? E você falando assim da nossa idade, eu penso como a gente conseguiu se adaptar com grandes mudanças. A gente presenciou muitas mudanças, assim, que as pessoas mais jovens não têm ideia do que seja a magnitude dessas mudanças, né? E a gente está convivendo e está se adaptando assim dia após dia, a telemedicina, a gente falou da inteligência artificial. Então, a nossa geração realmente passou por várias transformações, não é? Eu penso que Darwin estava corretíssimo quando ele disse que não é o mais forte, mas é o mais adaptativo que sobrevive. E quando eu vejo
tem algumas características das gerações atuais e tem uma que me incomoda bastante, que é esticar demais a adolescência. E às vezes eu me sinto num mundo de desresponsabilização, sabe? Ninguém é responsável por nada. Talvez a nossa geração tenha sido a última geração que se responsabilizou e se apropriou do maior poder que um ser humano pode ter, o poder de escolha. Eu escolho colocar a minha vida na direção do crescimento. Quando a gente fala em progresso, em evolução, ninguém está falando aqui em modificação. Aliás, eu nem acredito que a gente possa se modificar muito. Eu acredito que a gente possa melhorar ou piorar dentro daquilo que a gente é. Só que para a gente melhorar, a gente precisa saber quem é, como eu estou agindo, qual é o impacto das minhas reações na vida daqueles com quem eu convivo tão intimamente. E isso é super importante para a gente evoluir, crescer. E aí, as pessoas consideradas idosas ou velhas, né, como eu falei, que estruturam essencialmente a cadeia humana da vida, elas precisam ter vez, ter voz, participar da vida, principalmente a garantia de troca de experiência. Isso para elas é tão importante. Quando eu recebo pessoas de mais idade no meu consultório e eu paro para ouvir, pergunto, e eu vejo o olho acender, brilhar, parece que uma chama se liga ali e acende aquela vida, quando ela pode partilhar o que ela viveu, o que ela aprendeu, o que ela experienciou. A inteligência não está só na vida acadêmica, está também na vida, naquilo que você fez com o que a vida apresentou para você, né? Isso é Sartre, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Como é que você conseguiu atravessar adversidades? A gente olha para alguém e não sabe, na internet, no Instagram principalmente, às vezes as pessoas invejam a vida umas das outras. E eu penso, não inveje a vida de ninguém. Você não sabe o que está invejando. Talvez por detrás daquela imagem tenha ali uma dor que você não imagina, tenha um processo desafiador que aquela pessoa precisou de muita coragem para atravessar, de muita disciplina. Aliás, hoje, se eu pudesse dar de presente duas características fundamentais para se viver a vida urbana, moderna, dinâmica, eu daria coragem e disciplina. Coragem para você evoluir e construir rotina para você. E disciplina para manter essas modificações que foram necessárias para a adaptação do momento. Então, coragem e disciplina. Deveria ser distribuído em garrafinhas para todos. Fantástico. E olha, eu sei que tem muita coisa que você experiencia, você tem uma vivência grande na psicologia, você deve ter muita história para contar, muita sabedoria, mas eu quero te fazer uma pergunta de um assunto que você falou, uma frase que você falou para mim e que eu acho pertinente falar para você agora. O que que você quer ser, Leninha, quando envelhecer? Pois é, essa é uma provocação, né? O que você quer ser quando envelhecer? Nós estamos vivendo mais, muito mais, e eu brinco que se eu não fosse eu não queria ser ninguém. Eu gosto de ser eu. Então eu quero poder envelhecer com a autoridade de ser eu. Isso não me garante felicidade, mas me garante autenticidade. Eu não quero errar copiando outras pessoas. Eu quero errar sendo eu para eu poder aprender e trazer esse aprendizado para mim. Então, o que eu quero ser quando envelhecer mais ainda é continuar sendo eu, com essa propriedade e a confiança de estar bem na pele que eu habito. Olha, eu tô apaixonada pelo nosso papo, pelo nosso assunto. Eu sei que você tem a sua agenda aí, você tirou uma hora para gente aqui. Olha só que privilégio. Nós tivemos essa conversa encantadora aqui, uma hora conversando com uma pessoa tão querida. Eu quero te conhecer pessoalmente, vai ser incrível a gente estar junto, a gente vai fazer muita coisa junto aí que o Fabiano já está colocando a gente, né, em ação. Agora, Leninha, no final aqui do podcast, eu costumo perguntar para o nosso convidado
Você poderia a gente falou sobre muitas coisas, muitas lições para envelhecer de uma forma saudável, mas você poderia resumir tudo em uma palavra? Um segredo de longevidade para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, assistindo? Talvez eu pense que nós somos criaturas criadoras de nós mesmos. Parece uma frase muito filosófica, mas se a gente pensar de pertinho, significa dizer que nós nascemos uma vez, mas renascemos tantas quantas forem necessárias dentro do ciclo vital. E talvez a terceira idade, a partir dos 60 anos, possa nos permitir ser jovens há mais tempo. O jovem ele tem a característica de ser feliz sendo irresponsável, né? É uma felicidade meio irresponsável. Pois com a terceira idade, a partir dos 60 anos, nós podemos ser felizes assumindo a responsabilidade, a certeza e a confiança de sermos nós mesmos. Então podemos nos recriar e viver uma vida mais plena, no modelo mais ecológico e integral, promovendo não só a nossa felicidade, mas principalmente aqueles que estão ao nosso entorno, ao nosso redor. Isso reverbera, ressoa, ecoa aqui dentro de nós, como o que a gente tem que fazer, né? A gente está na grande corrente humana. Quem soltar o primeiro elo vai ficar sozinho, então ninguém solta a mão de ninguém, nem quando estiver velhinhos. Eu estou muito feliz, Leninha. Tô triste que a gente vai ter que acabar, porque eu sei que você tem horário, mas me fala as suas redes sociais aqui para passar para as pessoas. Bom, eu tô lá no Instagram, Substância Singular. Eu não sou tão ativa nas redes sociais, né? Eu tenho um programa de rádio na CBN às segundas-feiras, mas eu me procurem pelo Instagram, deixem um direct que eu sempre respondo todo mundo com o maior carinho e cuidado e sempre tento trazer algo que possa ter algum significado no momento de dor de qualquer pessoa. Tô lá Nossa, esperando vocês. Substância Singular. Substância Singular, gente. Sigam. E se você se inscreveu aqui no nosso canal, muito obrigada. Se você não se inscreveu, por favor, né, se inscreva, porque ajuda muito. Você não tem ideia como é que ajuda a gente. Se você gostou desse episódio, dá um like, compartilha com seus amigos, ajuda a divulgar. E eu quero te agradecer muito, Leninha. Eu estou muito feliz mesmo. Tinha certeza que a nossa conversa ia ser fantástica. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço por você trazer tanta alegria à minha tarde, que estava de trabalho, né? Só trabalho, e de repente você me vem com um presente desse. E a gente celebrou a vida, né? Como eu falei, tem gente que a gente suporta, mas você é sempre uma celebração, doutora Elodie. Olha, muito obrigada pelo convite, me fez muito feliz estar aqui conversando com todos vocês. A gente vai conversar de novo, tenho certeza. Vou te convidar aqui várias vezes, tá? Gente, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Um beijão e até o próximo episódio. Ai, adorei! Assim, meio desinteressado. É vida, né? E a vida é isso, é dinâmica, é sem muita pretensão. Às vezes, da forma mais inusitada, algo vai